Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Começando aí mais um sábado, né? Eu desejo a todos aí um sábado abençoado. Desculpe pelo horário que eu estou postando a filmagem, mas devido à correria, devido aos compromissos, foi esse horário que me permitiu estar fazendo isso para vocês, tá bom? É bom porque esse horário tá todo mundo quietinho, tá todo mundo dormindo, então não tem cachorro latindo, não tem criança chorando, né? Então esse horário aqui é tranquilo para poder gravar alguma coisa. Vamos retomar aqui o nosso tema principal, que é oficial técnico, né? Esse nome oficial técnico eu acho ele vago, e o nome oficial de mesa eu acho que não mostra a nossa grandeza, né? Dentro do evento. Então eu acho que a gente devia receber a nomenclatura de oficial técnico de competições de judô. Pelo menos quando falar oficial técnico, ninguém vai perguntar do que, né? Porque já sabe que é de judô, né? E trabalha no campeonato. Bom, mas vamos lá. O oficial técnico, ele está atuando, né? Ele está presente em muitos locais do campeonato, tá? E até a gente fala assim que quando a gente chega no campeonato, que vai trabalhar, né, a gente olha um para o outro, os oficiais técnicos, né, e fala assim, ó, tá tudo dominado, né, porque a gente tá atuante lá dentro, né, em vários locais. É legal isso, porque se a gente começa a conseguir, né, outras áreas para estar trabalhando, né, a gente começa a expandir essa área de trabalho nosso dentro do evento, isso nos dá assim, uma margem, né, muito boa para estar aumentando a equipe de trabalho dentro do evento, né, em relação ao oficial técnico, né, e com uma equipe grande, né, a gente vai ter um trabalho mais tranquilo, menos estressante, tá? Oficial técnico, ele tem algumas nomenclaturas, como a gente já citou, né? E a gente vai falar dessas nomenclaturas e a gente vai estar falando também de cada função do oficial técnico. Mas a gente vai passo a passo, bem tranquilo, sem pressa, porque a intenção nossa, ela não é jogar para vocês o quanto antes, e sim passar para vocês de um jeito que dê para vocês conseguirem entender o que a gente está falando, tá? Então, as funções do oficial técnico, ela vai ser algumas mais simples, outras mais complexas, né? Aquela mais simples, a gente até consegue falar mais rápido. Mas aquela complexa não tem jeito de jogar um monte de coisa para vocês e sobrecarregar e acabar dificultando, atrapalhando o aprendizado de vocês. Então a gente vai bem devagar, tá bom? Vamos aqui falar das funções. O oficial técnico, né, as funções dele. Anotador. Ele é conhecido como sumulista, né? É o cara que trabalha com a súmula. O registrador. Ele é conhecido como placarista. Ele é o cara que trabalha, né, em harmonia com o árbitro central para poder estar registrando, né, todo o desenvolvimento ali do combate. A gente tem também o cronometrista, né? O cronometrista, ele é o cara que vai estar ali controlando, né, o tempo do combate, o tempo de eu sair comigo. E a gente tem o organizador. Né? O organizador é o cara que trabalha com as pessoas, né? O cara que organiza, que leva o pessoal
da área de concentração para a área de combate, que leva o pessoal da área de combate para a, para como chama? A área de medalhas, né? Ele vai levar o pessoal lá para poder ganhar a sua medalha, tá? E ele vai fazer outras coisas também, né? Então, assim, ele trabalha com pessoas, né? E todos os oficiais técnicos, independente da área que está atuando, ele tem que saber fazer um todo dentro da sua função, tá? Quando a gente fala assim que o oficial técnico, né? O que é ser um oficial técnico? Qual é a função do oficial técnico, né? A gente fala que o oficial técnico, ele tem que saber, né, desempenhar a sua função e ir além disso. Porém, quando a gente fala ir além disso, não quer dizer que ele tenha que fazer mais do que a função dele permita. Ele pode sim ter o conhecimento, né? Mas não vai fazer uma coisa que a função dele não permite, tá bom? A gente vai estar falando aqui, né, de cada um deles. E não tem como falar se esse é mais importante, o outro é menos importante. Eu acho que toda função que está contribuindo para o sucesso do evento, diretamente ou indiretamente, né, todos têm a sua grandeza, né, todos têm a sua importância, tá? Então não tem como falar que esse é mais importante que aquele. A gente tem como falar que essa função ela é mais complexa do que aquela função, certo? Isso a gente tem que falar. Porém, a função complexa ou não, elas são necessárias para que haja o sucesso do evento, tá? Então, se a gente colocar uma função indireta, né, do evento, que seria, vamos supor, a limpeza, né, de todo o local, tá? Então, a gente tem que ter a limpeza do local. Então, é tão importante quanto qualquer outra, né? A gente pode falar que ele é presidente e a função dele é muito importante. O gari, a função dele é muito importante também. Se o gari falar não vou trabalhar mais, imagina o caos, tá? São pessoas, né, cidades ficando doentes, tá? E vai ser um colapso, né? Então, por mais simples que seja a nossa função, ela é de extrema importância para o sucesso do evento, tá joia? Vamos falar aqui do anotador. Vai ser o primeiro tema que a gente vai falar, tá? Das funções do oficial técnico. É um tema grande, tá? Então fique tranquilo, não vamos correr, certo? Eu vou passar as coisas certinha para vocês poderem entender como fazer súmula, tá? O desfecho da súmula, tá? E tudo mais que cabe ao sumulista anotador, tá joia? Vamos lá. O sumulista, o anotador, ele é responsável pela identificação dos atletas, né? Então ele tem uma súmula na mão e ele vai começar a identificar os atletas para ver se os atletas estão ali presentes, né? Ele tem que saber que o João está ali, né? Se o João não estiver ali, tá? Ele vai, né, ser anunciado e vai ter um tempo para estar presente perante o sumulista, né? Perante o organizador, tá bom? Por que eu falei sumulista e organizador? Porque nesse local aonde o sumulista vai estar com a súmula fazendo as checagens dos atletas,
certamente vai ter um organizador, tá? O sumulista, ele tem que estar familiarizado com a sua função, com os tipos de súmula, com o desfecho de uma súmula. Ele tem que estar familiarizado em fazer uma repescagem, uma súmula de repescagem, tá? O que mais? Vamos lá. Ele é responsável também por informar o tempo de combate para o árbitro, se necessário for, porque a gente suponha que o árbitro também tem o conhecimento do tempo de combate. O nosso registrador, que é o placarista, suponhamos que ele também tem o conhecimento do tempo de combate, né? Mas tanto o árbitro como o oficial técnico, a gente tem aqueles que são veteranos e a gente tem aqueles que estão ingressando, né? Aquele que está trabalhando no seu primeiro campeonato, né? E às vezes ele não guardou, ele ainda não pegou, né? Então, muitas vezes o próprio árbitro central acaba perguntando, né? Quanto tempo, né? E o placarista ou sumulista, ele pode responder isso. Porém, no caso do árbitro, é mais comum ele perguntar para os árbitros auxiliares, né? Que também vai ter esse controle. O registrador, que ele vai estar ali iniciando, pode ser que ele venha perguntar, né, para o sumulista ou para o colega que está trabalhando com ele, né, o tempo de combate, porque o registrador ele vai precisar mudar no placar o tempo de combate de acordo com cada categoria que vai lutar, tá joia? Bom, o sumulista ele vai trabalhar com vários tipos de súmulas. E nem sempre o tipo de súmula que ele vai aprender, ele vai trabalhar, tá? Mas é legal a gente ter conhecimento de vários tipos de súmula, tá? Então, a gente pergunta, né? Sobre a súmula de uma única pessoa. Né? Existe essa súmula, né? Por que eu vou fazer súmula de uma única pessoa, sendo que eu já sei que ela é a campeã, né? Ele é o campeão, né? Então, para que uma súmula? Simplesmente eu chamo lá. Eu falo, João, você é campeão. Maria, você é campeã. Mas a gente não para o trabalho de súmula no desfecho dela. Então, o João é campeão. Eu vou lá fazer a premiação, né? Levar ele para fazer a premiação. E a súmula pode ser rasgada. Já premiamos, ele já foi campeão, pronto, acabou. Não é assim, né? Essa súmula, após o término, ela vai o diretor técnico do evento. E ele vai fazer os lançamentos, né? Dos resultados das súmulas no site ou algum edital, algum lugar, né? E, às vezes ele vai usar essa súmula para fazer contagem de pontos, né? Então, tem que ter essa súmula mesmo para que uma única pessoa, tá? E depois vamos ver outras súmulas, súmulas de 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 64, né? E por aí vai, tá? Bom, então, pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui. E na próxima aula, né?
a gente já vai começar a ver os tipos de súmulas, tá? E com o decorrer das aulas, a gente vai estar aprendendo a fazer a súmula, né? Aprendendo algumas coisas, né? Então, eu falo assim que o conhecimento é muito importante. Então, tem coisas que eu falo aqui para vocês que muitos de vocês já sabem, né? Porque têm um conhecimento. E outros não sabem, porque ainda não adquiriu o conhecimento, né? Então, a gente vai ver aí para frente, né? O porquê dos 2/3, né? Por que eu tenho 2/3 lugar? Por que eu não posso ter um terceiro e um quarto lugar, né? Ou por que eu não posso ter apenas um terceiro? E será que existe uma súmula que tenha apenas um terceiro, né? Então a gente vai estar vendo isso aí, né? E é interessante a gente saber essas coisas, né? Saber a montagem da súmula. Por quê? Porque assim, não se monta a súmula, vou colocar o João aqui, o Pedro ali. Não, nada disso, né? A gente faz um sorteio e depois tem um jeito de se montar a súmula. A gente não sai colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, né? Não é desse jeito, tá? Então a gente tem que fazer a súmula corretamente, né? E depois, com o andar da carruagem, né? A gente vai estar explicando como funciona esse processo para vocês estarem aí se familiarizando e dominando, né? A súmula, tá? E isso é legal, tá joia? E o que mais, né? O sumulista, tá? Então, o sumulista, ele tem algumas obrigações, né? Muito importantes, né? Então, ele vai sempre colocar as pessoas que vão entrar em combate na área organizada e ele sempre vai ter mais 2, 3, 4 lutas já organizadas para entrar na área, né? Ele tem que ser ali um expert ali no que ele faz, por quê? Porque ele é o coração, né? Ele, como se diz assim, ele é o coração do evento. Então, se ele não coloca ninguém ali para lutar, o árbitro fica lá esperando, tá? Porque não tem ninguém para entrar e atrasa tudo, né? Então, quando acaba uma luta, já tem que ter outro oponente já, né? Os próximos oponentes, né? Para estar entrando na área. E assim, consecutivamente, até acabar a chave, né? E às vezes também o sumulista, ele tem que trabalhar com mais de uma área, né? De combate. Então, vamos supor, aquela área de combate terminou, não tem ninguém mais para poder estar competindo naquela área. E a minha área, ela tem uma fila aqui de 16 pessoas, né? Então, a gente tem mais 8 combates para acontecer, né? Ou até mais que isso, dependendo de como está essa súmula aí. E esse sumulista, ele vai estar destinando algumas pessoas para continuar o seu combate na outra área, certo? E sempre respeitando a ordem que está ali colocada na súmula, tá joia? Então, a gente fica por aqui hoje e na próxima aula eu vou estar postando para vocês, né, em, em módulos, né, as súmulas, tá? Só que é o que eu falei para vocês, eu não vou jogar todas as súmulas para vocês, não. Eu vou colocar uma, a gente vai falar de uma, depois a gente vai ver quem tem dúvida e vamos fazer um trabalho e vamos fazer uns exercícios, né? Para depois passar para a próxima, tá joia? E depois, na ordem, a gente vai ver a função do registrador, né? Que é o placarista. Nós vamos ver a função
do cronometrista, nós vamos ver a função do organizador. Tá joia? Então, um abraço a todos, fique com Deus, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau para todos.